Um empresário no centro de uma acusação grave. Essa história começou na noite desta segunda-feira. Era por volta de 10 horas, quando a Central de Atendimento da Polícia Militar recebeu a denúncia de um caso de abuso sexual contra uma menina de 11 anos de idade. Como é de costume, a informação foi repassada para a viatura da PM mais próxima da ocorrência, para a verificação inicial. Primeiro veio uma das viaturas ao endereço, aqui na rodovia Dr. João Miranda. Depois chegou outra VTR do policiamento ordinário. Foram logo falar com a denunciante, que era a mãe da vítima. Ela disse onde o acusado se encontrava, na casa vizinha. Esse acusado é um tio da vítima. As informações eram de que ele estava em casa, mas teria sido avisado ou teria visto a chegada dos policiais e fugiu do local, segundo nos revelou uma fonte ligada à Polícia Militar. O caso logo ganhou grande repercussão. Enquanto era aberto o inquérito policial, aqui na Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Abaetetuba, eu entrei em contato com a delegada titular da DEACA, a delegada Letícia Marques, que me informou estar o caso sob sigilo e que, portanto, não seria possível a concessão de uma entrevista. Ela me disse, inclusive, que está apurando as responsabilidades pelo vazamento de informações desse inquérito policial. O pai biológico da criança de 11 anos ficou muito abalado ao receber a notícia repassada pela ex-esposa, a mãe da menina, que foi quem denunciou tudo. Mas ele mesmo disse que já vinha observando um comportamento estranho da filha e, por causa da guarda compartilhada, passa os dias na casa do pai. Através das conversas que eu tive com a minha filha, eu comecei a perceber que tinha algo de errado, entendeu? Então, toda vez ela ficava falando desse rapaz, sobre o Instagram, sobre essas coisas. Então, eu comecei a perceber nela, entendeu? Uma mudança. Ela só vivia dentro do quarto, dentro do banheiro. Então, através disso, eu comuniquei à mãe dela sobre esse assunto, entendeu? E foi que fui me aprofundando no assunto. Em questão disso, foi com a mãe, que a mãe dela vinha também há muito tempo já percebendo as atitudes da minha filha. Já havia a desconfiança, mas faltava a comprovação. E, no entanto, para comprovar que a gente vinha tentando ver e pegar essa situação, como ele é parente lá do marido dela, entendeu? Então ele ficava mais próximo da minha filha, entendeu? Ficava mais próximo, tinha mais liberdade de estar próximo da minha filha. Nesse caso, aí ele ia para casa da avó, ela ia para casa dos pais, sempre ele estava junto, entendeu? E foi aí que aconteceu o abuso. Ele já vem abusando da minha filha há muito tempo já, isso não é de hoje. Agora que a gente tomou conhecimento disso, ele vem abusando da minha filha. E os fatos que a mãe fala, é os fatos também que eu tô dando continuidade. E procede, eu tive uma conversa com a minha filha e ela me relatou que teve, que ele beijou ela, acariciou, pegou nas suas partes e veio também o ato do sexo, entendeu? O comportamento seria pelas constantes trocas de mensagens com a menina, a própria sobrinha. Você nos contava que a sua filha vinha sendo abusada desde 11 anos. Ela tem 11 anos atualmente, então isso foi há pouco tempo. Isso. Ele já vem abusando da minha filha, pelos cálculos que eu estava falando com a minha ex-mulher, já está numa faixa de 7 meses, entendeu? É o fato que ela, como ela é militar, ela estava para Belém nessa questão, para a formação do curso dela. Era o tempo que ele se aproximava da minha filha, como ele tem um filho, ele, através desse filho, ele aliciava a minha filha, entendeu? Que ele ia chamar a minha filha para brincar com ele, com o filho dele, e outra sobrinha dele também, que ia buscar a minha filha. E foi comprovado que as mensagens que eles trocavam no Instagram, no TikTok, tudo impõe que é verdade, de fato. Agora só me confirma, esses abusos, essa violência sexual, acontecia em que local mesmo? Acontecia na casa da avó, acontecia na casa dele também, tudo isso acontecia lá. Como não há acesso aos autos que estão sob sigilo, são poucas as informações oficiais. Mas o que se sabe é que a menina passou pela escuta especializada na DEACA e teria confirmado os atos criminosos. Nessa noite da segunda-feira, a menina passou um bom tempo afastada da casa.
A mãe a encontrou em um supermercado nas Redondezas e fez a pergunta que daria início a um pesadelo para a família da vítima. Ela estava no atacadão comprando esquilho e batata. Foi na hora que a minha ex-mulher abordou ela e falou que era para ela falar o que estava acontecendo. E ela confirmou tudinho que o Aleph, que é conhecido como Harrison, vinha abusando dela há muito tempo. Harrison Aleph Matos, de 33 anos, é o homem que está sendo acusado. Ele é um conhecido empresário da noite em Abaetetuba. A identidade dele passou a circular nas redes sociais e em portais de notícias, alguns o considerando um fugitivo. Durante toda esta sexta-feira, a expectativa era grande de que Harrison se apresentasse à polícia. Até porque a advogada que passaria a atuar na defesa do acusado, Denilza Teixeira, postou uma nota pública nas redes sociais onde dizia estar em contato com a autoridade policial competente para viabilizar a apresentação do investigado. A nota diz ainda que os fatos noticiados possuem extrema gravidade e serão devidamente apurados pelas instituições competentes. Em um dos trechos, Denilza diz que em casos que geram grande repercussão, é comum que surjam julgamentos antecipados pela opinião pública, mas que é importante que a apuração dos fatos ocorra com equilíbrio, responsabilidade e respeito ao trabalho da Justiça. Provas digitais estão sendo analisadas para ajudar nas investigações, inclusive possíveis conversas entre o investigado e a menina. Um novo capítulo dessa história que mobilizou toda uma cidade aconteceu ontem à tarde. O empresário Harrison Aleph se apresentou à Delegacia de Polícia de Abaetetuba na tarde desta sexta-feira. O depoimento dele lá na Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente começou por volta de 4h30 da tarde e já dura mais de 2 horas. Já são 6h30 da noite e ele ainda está prestando esclarecimentos aqui no prédio da Superintendência. A Polícia Civil, logo que tomou conhecimento desse evento grave, tomou todas as providências para resguardar a integridade física e moral das vítimas, levando elas até o hospital para tomar o coquetel e toda a profilaxia que tem que ser em relação a esses casos, e de imediato iniciou as buscas pelo indivíduo no intuito de prendê-lo em flagrante. Houve a participação da Polícia Militar nessas buscas, e as buscas não cessaram. No mesmo dia, a Delegacia Especializada em Abaetetuba, a DEACA, por intermédio da delegada titular, representou pela prisão preventiva do indivíduo. Da mesma forma, pediu medidas cautelares em relação à lei Iborel e à legislação Maria da Penha. Houve o parecer favorável do Ministério Público, porém a decisão judicial não saiu até o presente momento. Diante disso, as buscas se intensificaram, o cerco foi fechado em relação ao indivíduo, ele se vendo acuado por parte das buscas da Polícia Civil e Militar e também por parte da população revoltada com essa situação, ele resolveu se entregar. Logo depois de apresentar Harrison na delegacia, a advogada Denilza Teixeira aceitou conversar conosco. Vou conversar agora com a doutora Denilza Teixeira, que é a advogada que assumiu a defesa do Harrison. Vai falar para a gente inicialmente por que essa decisão de apresentar o Harrison na tarde desta sexta-feira. Naldo, boa noite. E eu gostaria primeiro de agradecer, pela atuação da imprensa como um todo, aqui hoje, especialmente a você. Pela essa oportunidade que você está dando para a defesa do Harrison, como todos os acusados, eles precisam desse momento, Então, assim que eu assumi a causa, nós soubemos que a polícia queria falar com ele, então nós reunimos, Naldo, e nada mais simples do que decidir por ele se apresentar. Quem conhece o Harrison, eu acho que o senhor conhece o Harrison muito bem, a família do Harrison, ele é de Abaetetuba, ele é abaetetubense, ele é um empresário de Abaetetuba, Então, por que fugir? Não tinha razão de fugir. A decisão foi dele se apresentar para a autoridade competente, aquela que está investigando o caso, e se apresentou e é isso, entendeu? Vir responder tudo que lhe for perguntado, esclarecer sobre os fatos.
que estão sendo imputados a ele. E a senhora, como advogada de defesa, o que tem a dizer sobre a culpabilidade ou não do Harrison neste caso? Olha, Naldo, a defesa de qualquer pessoa, né, ela prima por alguns princípios, sabe, fundamentais. Né? Um é de ter a sabedoria de falar, de calar. Então, assim, esse caso é um caso, Naldo, extremamente sigiloso, onde envolve uma criança. Né? Então, por lei, nós somos proibidos de falar. Né? Mas é claro que, independente, sabe, da culpa ou não de alguém, ele vai ter defesa. Você entende? Então, assim, eu já conversei com ele, como eu reitero para você, ele está na delegacia, inclusive, de polícia, à disposição da autoridade competente para esclarecer o que lhe for perguntado. A partir de agora, qual será a linha de defesa que será adotada pela senhora em relação a esse caso do Harrison? Como é que a defesa estuda, Naldo? Quando a gente assume um caso, a gente vai verificar as provas, não é assim? Vamos ver o que foi apurado, o que as autoridades conseguiram de exames periciais ou depoimentos, mediante eu conhecer realmente profundamente as provas, aí sim a gente toma uma linha de defesa. Doutora, houve muita manifestação, principalmente nas redes sociais, em relação a esse caso envolvendo o seu cliente. Como é que a senhora viu essas manifestações, muitas delas, inclusive, já acusando o seu cliente, falando de um possível comportamento criminoso dele? Naldo, obrigada por ter perguntado isso. Inclusive, o nosso escritório hoje se manifestou, né, publicamente. Fizemos uma nota, né, pedindo para que essas pessoas, Naldo, respeitem as autoridades. Porque, olha só, eles estão se comportando como se a Abaetetuba não tivesse uma delegacia especializada, como se não tivesse a superintendência. Quem conhece o delegado Moab, que é o nosso superintendente, e a delegada Letícia, sabe que são autoridades extremamente competentes e diligentes. É como se eles estão se comportando como se não houvesse essas autoridades, como se não houvesse o judiciário, Naldo. Não pode, isso não pode acontecer, tá? O Harrison se apresentou, como eu já te falei, ele se apresentou hoje, né? Ele vai sim responder o que ele tiver que responder de acordo com o que foi apurado. As pessoas não sabem o que foi apurado. O que as pessoas sabem é o que saiu na imprensa. O que saiu na imprensa não, é o que foi supostamente vazado. Na terça-feira de manhã, a população abaetetubense amanheceu com uma notícia que supostamente seria da Polícia Militar. E por conta disso, tomou toda essa proporção, porque as supostas autoridades, Naldo, vieram e já apuraram e fizeram o julgamento. Isso não pode acontecer, Naldo, nem aqui em Abaetetuba, nem em lugar nenhum do mundo. O nosso país, que é um país, ele é um país democrático de direito, onde precisam ser respeitados alguns princípios, como eu te falei, do processo legal, do contraditório. Não se pode fazer, sabe, esse linchamento moral de uma pessoa. Doutora Denilza, agora quanto à informação de que o seu cliente, o Harrison, teria fugido do local quando ou avistou a viatura policial ou teria sido avisado de que haveria essa incursão na casa dele. O que é que a senhora tem a dizer sobre essa possível fuga? Naldo, mais uma informação desencontrada. Mais uma informação errada. Se realmente você acha que, a não ser que alguém no seu além tivesse avisado o meu cliente, não houve fuga. Isso foi uma situação que aconteceu dentro da família. Você entende? Dentro da família. No momento que aconteceu essa situação, o meu cliente achou por bem se afastar de onde estava acontecendo a situação. Entendeu? Até para, na verdade, se informar melhor do que aconteceu, do que estava acontecendo. Ele ficou um pouco assustado. Mas fugir, Naldo, se ele tivesse realmente fugido, não teria lógica eu ter apresentado ele hoje. Ele estaria fugido, não é não? Porque se ele já tinha a intenção de fugir desde o início, por que eu iria se apresentar hoje? E eu posso te garantir, Naldo, ninguém prendeu o meu cliente. Eu e a família dele, e ele principalmente, resolveu
se apresentar para a autoridade competente. O interrogatório de Harrison Aleph aqui na Delegacia de Polícia de Abaetetuba foi reiniciado na manhã deste sábado. Também ele foi levado à unidade de pronto atendimento, a UPA do município, para realizar o exame de corpo de delito. Eu perguntei a uma fonte aqui da Polícia Civil se o Harrison pode ser enquadrado em algum tipo de crime e se há elementos suficientes para incriminá-lo. Essa fonte me disse que sim, e são indícios robustos. Pelo crime de coação no curso do processo, em relação a uma testemunha adolescente, ele foi preso em flagrante, tentando convencer a menor a mentir, considerando que o último ato foi no dia 25. E ele também pode ser enquadrado como autor de um crime sexual hediondo.